ganhou o Oscar. E ir pro cinema com mais calma. Ou não, não sei. Vou começar de novo. Não sei nem o que eu tô falando aqui, hein. Esquece isso. E aí galera, agora no mês de abril tem muitas estreias bacanas no cinema, então eu decidi que o vídeo de hoje seria para falar de todas as estreias que terão esse mês, para que você possa ficar antenado em tudo. Quer saber tudo que vai rolar? Então fica ligado! Já essa semana estreia um filme nacional que parece ser muito bom, é uma comédia romântica chamada De Onde Te Vejo. Essa história conta com os atores Domingos Montanher e Denise Fraga, e os dois contam a história de um casal que depois de 20 anos de casado, eles estão se separando. E aí ele vai morar do outro lado da rua, num apartamento bem em frente ao da Ana Lúcia, que é interpretada pela Denise Fraga. Além da separação, eles ainda têm que lidar com a filha que está indo para a faculdade e deixando eles. Ou seja, a vida vira uma confusão total. O filme se passa aqui em São Paulo e ainda conta com Marisa Hort e Laura Cardoso no elenco. O trailer é muito divertido e geralmente comédias românticas nacionais, quando são feitas assim, dão muito certo. Outro filme que estreia essa semana é Invasão a Londres. É um filme de ação e a continuação do Invasão à Casa Branca, de 2013. O filme conta a história de um assassinato misterioso ao primeiro-ministro britânico e vários líderes mundiais vão a esse funeral, o que é um prato cheio para os terroristas atacarem tanto monumentos quanto essas figuras internacionais importantes. E é óbvio que isso acontece, mas o Mike Banning, que é interpretado pelo Gerard Butler, consegue salvar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto o presidente luta para salvar sua própria vida, Morgan Freeman, que interpreta o vice-presidente, luta para acabar com um dos maiores terroristas que está atrás do presidente. Eu acho que vai ser um daqueles filmes de ação padrões de Hollywood, mas vai ser muito interessante, então outra dica boa aí pra aproveitar no final de semana. Dia 14 de abril estreia a comédia Ave César. Eu confesso que desde que eu assisti o trailer dessa comédia, eu fiquei com muita vontade de assistir, porque o visual dela todo é muito bonito, porque a história se passa nos anos de 1950, que é a época de ouro de Hollywood. A história é o seguinte: o Edward Mannix é um assistente que trabalha no Capitol Studios, e ele é responsável por deixar todas as estrelas daquele estúdio fora de confusão e polêmicas. E o personagem do George Clooney está gravando um grande filme lá que chama Ave César. Só que ele é sequestrado por uma organização chamada Futuro, e aí esse assistente de estúdio vê sua vida virar de ponta cabeça para conseguir resolver esse mistério. Além do George Clooney, esse filme dos irmãos Coen conta ainda com Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Channing Tatum e Tilda Swinton no elenco. Então, com o elenco de peso desse, não tem como o filme ser ruim. Dia 14 também estreia Mowgli, o Menino Lobo. Eu acho que essa história dispensa comentários, porque é aquela história clássica do menino que foi criado por lobos, e é uma mistura de animação com pessoas reais. Aliás, a única pessoa real que gravou esse vídeo é um menino que chama Neil Seti, que é o garotinho que interpreta o Mowgli. O resto todo dos personagens são todos computações gráficas. E as vozes desses personagens são ninguém mais, ninguém menos que Scarlett Johansson, porque ela tem que estrear 2 filmes numa mesma semana, Lupita Nyong'o, Idris Elba e Bill Murray. Se você tem filhos em casa, se você gosta de animação, eu acho que é a estreia do mês nesse sentido. Então, se eu fosse você, eu corria pra ver. Dia 21/4 estreia O Caçador e a Rainha do Gelo. É a história da rainha Ravena, que governava o reino com justiça, até que a sua irmã Freya dá à luz a uma menina que estava destinada a tirá-la do trono de mais bela. Furiosa com isso, ela manda matar a filha da irmã, que entra numa profunda depressão. Anos depois, quando a Ravena morre, Freya volta para o reino para achar o espelho mágico. E aí, a Ravena ressuscita, e eles têm que lutar contra os poderes dessa rainha má de novo. E ela conta com a ajuda dos rebeldes, que são o Eric, que é o caçador, e a Sarah, que é interpretada pela Jessica Chastain. Esse filme é uma continuação, não continuação do filme Branca de Neve e o Caçador, mas quem sobrou desse primeiro filme, na verdade, foi basicamente o Caçador, e essa história é mais focada nele. Então a gente não vê a Branca de Neve nessa história, mas tem a luta entre as rainhas e os rebeldes. Eu acho que vai ser bem interessante para quem gosta dessas histórias de contos de fadas. Eu acho que é um filme muito bem produzido e que sai um pouco daquele padrão dos contos de fada que a gente está acostumado a ver. Dia 21 também estreia Em Nome da Lei, que é um filme nacional com Matheus Solano, Paola Oliveira e Chico Dias no elenco.
Matheus Solano ele interpreta um juiz federal chamado Vitor, que vai para a fronteira entre o Mato Grosso e o Paraguai para lutar contra o tráfico de drogas. Ao chegar nessa fronteira com as suas ideias já em mente, ele vê que as coisas não vão funcionar tão bem quanto ele esperava. Então ele vai depender da ajuda da Procuradora de Justiça, interpretada pela Paula Oliveira. Os dois vão ter um casinho ali na história, um casalzinho romântico. E ele vai também depender da ajuda da equipe do policial Elton, que é interpretado pelo Eduardo Galvão. E o Chico Dias interpreta o grande vilão dessa história. É um filme nacional que com certeza vale a pena ir no cinema para assistir. Mais uma ótima estreia aí. Agora, por último, não menos importante, dia 28 de abril estreia o tão aguardado filme Capitão América Guerra Civil. Já se falou muito sobre o trailer desse filme. Recentemente teve todo aquele falatório que aparece o Homem-Aranha no trailer e tá tudo muito bem feito, muita gente adorou o Homem-Aranha, porque os olhos mexem e tudo mais, e eu diria sinceramente que é um dos filmes mais aguardados do ano. Já tem até campanha na internet para time Capitão América, time Homem de Ferro. Os ingressos já começaram a ser vendidos, então se você quer garantir seu ingresso para assistir, tem como você comprar pela internet. E essa história basicamente acontece depois do ataque de Ultron, que os políticos olham toda aquela destruição e eles acham que é melhor ter uma intervenção política na ação dos Vingadores contra os vilões. O problema é que o Capitão América não tá afim de ter os políticos mandando e desmandando no que os Vingadores fazem, e o Homem de Ferro é totalmente a favor de ter uma aliança com o governo. E aí surge a Guerra Civil, então, que é o embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Bom, e o elenco, lógico, um elenco de peso, tem aí Robert Downey Jr., tem o Chris Evans, tem a Scarlett Johansson, ou seja, são 3 filmes dela que estreiam esse mês, tem a Elizabeth Olsen, tem o Paul Bettany, ou seja, tem muita gente boa e a produção, pelo visto, caprichou. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não deixem de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativem as notificações para ficarem sabendo de tudo o que acontece em primeira mão por aqui. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Quinta-feira tem vídeo novo para vocês e é isso por hoje. Tchau!